Olá, turma, sejam bem-vindos a essa aula e nesse momento nós vamos estudar um pouco sobre o gênero textual crônica. Então, para o conteúdo dessa aula, nós vamos estudar um pouco dos gêneros textuais, mais especificamente o gênero crônica, falaremos sobre as características gerais, como os elementos da narrativa, faremos a leitura de um exemplo de crônica e a interpretação de questões voltadas para a estrutura. Como os objetivos da aula de hoje, nós temos compreender os diversos gêneros textuais, familiarizar-se com o gênero crônica, entender as características da crônica, compreender os elementos da narrativa, fazer a leitura de uma crônica e interpretá-la observando os elementos, de que forma eles estão presentes. Antes de iniciarmos com o gênero crônica em si, vamos falar um pouquinho a respeito das tipologias textuais. Como vocês podem perceber aqui, eu tenho alguns exemplos de tipologias textuais, que no caso é a narração, a descrição, a exposição, a argumentação e a injunção. Essas tipologias textuais apresentadas levam em consideração estruturas específicas, ou seja, elas seguem algumas características gramaticais gerais. Então, pensando na tipologia narrativa, percebemos que os gêneros que vão pertencer à tipologia narrativa vão ter estruturas específicas, como o fato de contar uma história. Em relação à estrutura em si, eu vou ter um enredo, eu vou ter a apresentação, eu vou ter, em relação à estrutura do texto, eu vou ter personagens, eu vou ter narrador. Então, cada uma dessas tipologias vai ter suas características específicas. Em relação ao gênero textual, diferente da tipologia, o gênero textual ele vai observar a finalidade do texto, o papel dos interlocutores e a situação de comunicação. Então, na minha coluna da esquerda, eu vou ter as tipologias textuais, que levam em conta a estrutura, como eu falei anteriormente, e do meu lado direito eu vou ter os gêneros, que levam em conta a finalidade, o papel dos interlocutores e a situação em que esse texto ele vai ser veiculado. Então, prestem atenção. Dentro da tipologia narrativa, eu vou ter o gênero conto, crônica, novela, piada. Dentro da descrição, eu vou ter o relatório, guia de viagem e assim com todas as outras tipologias e os seus respectivos gêneros. A tipologia narrativa ela vai ter características específicas, como os elementos da narrativa. Então, se observarmos todos os textos que são narrativos, todos esses textos apresentados aqui, como o conto, crônica, novela, piada, um romance, esses gêneros vão apresentar essas características em comum, que é ter personagem, é ter um tempo em que a história acontece, é ter um narrador onisciente. Aliás, é ter um narrador, esse narrador pode ser onisciente, personagem, observador. Essa história vai ser contada em um determinado espaço e vai ser organizada em torno de um enredo, em torno de uma história específica. A estrutura da narrativa geralmente se apresenta dessa forma. Primeiro, a apresentação, ou seja, uma contextualização da história, em que a apresentação dos personagens, do espaço onde a história está sendo contada, geralmente isso aparece nos primeiros parágrafos. Após isso, eu vou ter a complicação, ou seja, é algum problema que surge na narrativa. Depois disso, o clímax, que é o ponto alto, ou seja, o ponto mais tenso, e o desfecho, que é o final da narrativa, é como essa história foi finalizada. O que é uma crônica de modo geral? É um gênero textual curto, escrito em prosa, ou seja, ele é organizado em parágrafos, geralmente produzido para meios de comunicação, como jornais, revistas. Às vezes os autores também produzem essas crônicas, vão produzindo as crônicas ao longo dos anos, e as editoras juntam todas as crônicas de um autor em um único livro, ou junta várias crônicas de um período, de vários autores em um único livro, para que esse livro também seja veiculado. As características gerais de uma crônica: é uma narrativa curta, usa uma linguagem simples e coloquial que seja acessível para os diferentes públicos que vai ter acesso a essa crônica, há a presença de poucos personagens quando há esses personagens,
Mas lembrando que quando a crônica não apresenta todos os elementos da narrativa, ou qualquer que seja o outro gênero, ele ainda vai continuar pertencendo à tipologia narrativa e ele ainda vai permanecer sendo aquele gênero a que ele se propõe. O espaço é reduzido e temas relacionados a acontecimentos cotidianos. Essa característica é a que mais chama a atenção. É essa característica que difere a crônica dos demais gêneros. A crônica vai tratar de acontecimentos corriqueiros, do dia a dia. Então vamos agora fazer a leitura de um exemplo de uma crônica. A última crônica de Fernando Sabino. A caminho de casa, entro num botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico. Nesta perseguição do acidental, quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou num acidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança. Assim eu quereria o meu último poema. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então o último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Ao fundo do botequim, um casal de pretos acaba de sentar-se numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. A compostura da humildade. Na contenção de gestos e palavras, deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha de seus 3 anos, laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa. Mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. 3 seres esquivos que compõem em torno a mesa a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome. Passo a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom, inclinando-se para trás na cadeira. Aponta no balcão um pedaço de bolo sob a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve concentrado o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, a reassegurar-se da naturalidade de sua presença ali. A meu lado, o garçom encaminha a ordem do freguês. O homem atrás do balcão apanha a porção do bolo com a mão. Larga no pratinho, um bolo simples, amarelo escuro, apenas uma pequena fatia triangular. A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por que não começa a comer? Vejo que os 3, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa um discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preto e brilhante, retira qualquer coisa. O casal se mune de uma caixa de fósforos e espera. A filha aguarda também, atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa além de mim. São 3 velinhas brancas minúsculas que a mãe espeta caprichosamente na fatia do bolo. E enquanto ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas. Como a um gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbucio, a que os pais se juntam discretos. Parabéns para você, parabéns para você. Depois a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolo com as 2 mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. A mulher está olhando para ela com ternura. Ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. O pai corre os olhos pelo botequim satisfeito, como a se convencer intimamente do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito a observá-lo. Nossos olhos se encontram, ele se perturba, constrangido. Vacila, ameaça baixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e, enfim, se abre num sorriso. Assim eu quereria minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso. Percebam que, na história,
vai estar falando de algo que aconteceu no dia a dia de quem está contando a narrativa. Por isso que vai ser intitulado como uma crônica, o gênero desse texto. Então, de acordo com esse texto, vamos responder esse item. Identifique o foco narrativo, quem conta a história, o cenário onde se passa, os personagens principais e o tempo. Pense um pouco e vamos à resposta. O foco narrativo é em primeira pessoa, porque o narrador é personagem, ele está ali participando da história, ele está no ambiente observando. O cenário é um botequim na Gávea. Os personagens principais, o narrador, porque ele também está inserido, a família, pai, mãe e a filha. E o tempo em que a história se passa é a duração em que o narrador toma o seu café. Então, essa foi nossa aula sobre crônica. Espero que vocês tenham compreendido e até nosso próximo encontro.